Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Com o coração cheio de alegria, chegamos mais uma vez para realizarmos o programa Palavra de Fé. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: criaturas transformadas em verdadeiros filhos de Deus. Essa é a nossa proposta, mostrar a diferença entre criatura e filho de Deus. Fique conosco, participe e, acima de tudo, ouça o que Deus tem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Vamos ler na primeira carta de João, o capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Pois bem, baseado nesses dois versículos, eu quero fazer algumas avaliações dentro desse capítulo de João, né? Nós lemos esses dois primeiros versículos e o terceiro capítulo de 1 João nos informa algumas verdades interessantes e eu quero exaurir daqui algumas verdades. O tema da nossa mensagem será criaturas transformadas em filhos de Deus. Criaturas transformados em filhos de Deus. Quando a gente fala dessa questão de ser filho de Deus, a gente precisa entender o que a Bíblia ensina acerca do assunto. É muito comum a gente ouvir dizer que todos nós somos filhos de Deus. E há uma meia-verdade no que a gente diz, né? E depois explico porque não é num todo uma verdade absoluta, porque se olharmos para a Bíblia, nós veremos que nós todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, logo, nós somos criaturas de Deus. Todos os homens, todas as pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus, são, na verdade, criaturas. Mas quando é que a pessoa realmente se transforma em filho? Quando é que nós ganhamos esse status, essa qualidade de filhos de Deus? Porque o capítulo 3, o tema é este, os verdadeiros filhos de Deus. E aí a gente, lendo o texto, explicando de forma expositiva, a gente vai perceber, com muita facilidade, o que Deus entende, como é que Deus vê essa questão de criaturas e filhos de Deus. Pois bem, vamos para o texto. Olha só o que diz o primeiro versículo. Vede quão grande caridade, ou seja, veja quão grande amor nos concedeu o Pai. O amor que o Pai nos concedeu, essa concessão que Deus nos fez, que fôssemos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus, não é? E aí ele vai mostrar algo que tem pessoas que não compreendem, mas eu quero esclarecer.
o versículo, para se completar, diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Duas coisas. Quando a Bíblia está falando de mundo, ele está falando de quê? Das pessoas, das pessoas que vivem nesse mundo, nesse sistema. Então, aqui, Deus está fazendo alusão a dois grupos de pessoas. Pessoas que conhecem a Deus e pessoas que não conhecem a Deus. E aqui, ele inclusive faz uma afirmação que é muito interessante. Ele diz que o mundo, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, né, elas não podem ser chamadas de filhos de Deus. E aí o versículo 2 vai nos explicar, e não tem como você questionar, porque o texto por si só explica. O versículo 2 diz assim, ó: amados, a expressão própria do apóstolo João, é preciso lembrar que ele é chamado do apóstolo do amor, não é? João é chamado do apóstolo do amor, e ele usa, não é, expressões carinhosas, e aqui ele nos chama de amados. Amados, agora, olha a expressão, agora somos filhos de Deus. Por que ele está usando essa expressão agora? Logo, a gente vai entender o assunto. Ele está usando a expressão agora porque antes não éramos. E agora aqui indica tempo. Ou seja, hoje eu sou filho de Deus. Mas eu não era? Não. Quando eu não era filho de Deus? Quando eu não servia a Deus. Quando eu não tinha ainda sido alcançado pelo plano da salvação. Quando eu não tinha ainda aceitado a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então o texto vai explicar e mostrar que eu só posso ser considerado filho de Deus quando eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador, e aí eu passo a ser irmão de Jesus. Logo, sou adotado como filho. Essa é uma verdade absoluta, essa sim é absoluta. E a Bíblia mostra exaustivamente essa verdade. Nós fomos adotados através de Jesus. Nós éramos criaturas e agora somos filhos. Por quê? Porque aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que fazer um intervalo comercial e na sequência eu vou explicar com um pouco mais de propriedade o assunto que nós estamos falando. Criaturas transformadas em filhos de Deus. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu encerrei o primeiro bloco falando que eu só posso dizer que sou filho de Deus a partir do momento que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque aí então eu passo a ser herdeiro de Deus através de Jesus. Vou lhe provar isso, depois nós continuamos aqui. Romanos, capítulo de número 8,
versículos, deixe-me localizar aqui, capítulo 8 de Romanos, versículo de número 16, diz assim, ó, o mesmo Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, não é? O espírito humano, que somos filhos de Deus. Agora eu vejo o versículo 17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja que interessante. À medida que eu recebo Jesus no meu coração e o Espírito Santo passa a fazer morada na minha vida, aí eu me torno um verdadeiro filho. Por isso que, voltando para o capítulo 3 de 1 João, no versículo 2, João afirma, amados, agora, indicando o tempo, que agora somos filhos de Deus. E aí, irmãos, eu vejo nesse texto algo que me enche de alegria, que me enche de prazer, de satisfação. Olha a sequência do versículo. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Isso aqui é uma promessa linda, maravilhosa, que me faz o meu coração encher de gozo. Por quê? Porque eu sei que mesmo já podendo desfrutar dessa gloriosa, dessa poderosa comunhão com Deus, isso aqui é apenas uma amostra do que nós havemos de ser. Uma pequena amostra do que nós havemos de ser. Veja que o versículo diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Glórias a Jesus. Isso aqui está falando da vinda de Jesus. Quando Jesus vier para buscar o seu povo, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, ressuscitar os mortos, nós já conversamos aqui em outros programas sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, aí nós também vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorioso, um corpo que não é destruído, um corpo que não fica doente, um corpo que não envelhece, e aí eu terei condições de vê-lo como Ele é, porque hoje eu não posso. Você também não está em condições de ver Jesus como Ele é, porque Ele está hoje glorificado. Enquanto Ele esteve na terra, Ele esteve como homem. Mas quando Ele foi assunto ao céu, Ele recebeu de volta a sua glória. E a Bíblia diz que ainda não é manifesto, não é? Ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Você já parou para pensar nisso? Ser semelhante a Jesus, não é? Seremos semelhante a Ele e como Ele é, nós o veremos. Eu vou ver Jesus face a face. Você também terá o privilégio, é claro que se nós estivermos inseridos no contexto da salvação, nós veremos Jesus face a face e vamos desfrutar dessa comunhão tão linda. Então perceba que é um privilégio ser filho de Deus. O versículo 3, vamos continuar de forma expositiva, explicando esse capítulo. O versículo 3 diz assim, ó, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Isso aqui quer dizer o seguinte, se eu tenho essa esperança, tem gente que não tem. Tem gente que a gente vai falar sobre isso para ele, eu não acredito. Pô, tudo bem, eu posso respeitar a sua opinião, porque você tem direito de acreditar no que você quer acreditar. Mas eu tenho o direito de acreditar na Bíblia. E é possível que você que está me ouvindo, não é? E se você parou para me ouvir, é porque também é amante das Escrituras Sagradas, gosta da Bíblia, e o texto está dizendo, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Que você tem que se purificar. O que é se purificar? É você manter-se separado do pecado. É você buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não posso me enganar, e você muito menos.
Nós não veremos o Senhor se nós não santificarmos a nossa vida. A Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para que eu possa ter esse privilégio de ver Jesus como Ele é, na expressão da sua glória, eu preciso purificar-me. E aqui eu quero dizer a você, amado ouvinte do programa Palavra de Fé, você tem se preocupado com isso? Santificar a sua vida, purificar-se dos pecados, porque a Bíblia diz, está escrito, qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Jesus é puro, Jesus é santo, e a Bíblia diz que todos aqueles que realmente dizem estar nele, devem andar como ele andou. O capítulo 2, o capítulo anterior dessa epístola, fala sobre isso. Aquele que diz estar no Senhor deve andar como ele andou. E de que forma ele andou? Andou em pureza, andou em santidade, andou em santificação, e nós também temos que fazer o mesmo. Então, amados, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Veja o verso 4. O verso 4 diz assim, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vamos explicar a diferença entre pecado e iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade nada mais é do que desejos pecaminosos. E quando você tem desejos, você logo vai pecar. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu concluo a mensagem fazendo aqui alguns esclarecimentos dentro desse assunto. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesse último bloco eu quero mostrar que há essa grande dificuldade que as pessoas, às vezes, a gente como ser humano, tem de entender essa verdade. A iniquidade nada mais é do que o desejo que vai me levar ao pecado. Por isso que aqui a Bíblia está dizendo que a iniquidade é pecado, não é? Eu começo a ser envolvido, engodado pelo pecado e daqui a pouco estou pecando. Então a iniquidade, ela me envolve de tal forma que me leva ao pecado. E o versículo 5 diz assim, e bem sabeis que ele quem? Jesus. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus nasceu, Jesus ressuscitou, não é? Nasceu, cumpriu com o seu ministério, morreu e ressuscitou com um único propósito. Qual o propósito? Garantir você salvação, dar a mim salvação. E ele tem poder para tirar o pecado. Ele não cobre o pecado como se acontecia no Velho Testamento. Jesus tira o pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. É o que está escrito aqui, e nele não há pecado. Versículo 6. Esse versículo precisa ser muito bem entendido. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Essa tradução, ela carece de uma explicação melhor. Porque, na verdade, não é?
Nós precisamos reconhecer a Bíblia não se contradiz. Se você ler no capítulo 2, você vai ver esse mesmo apóstolo iniciando o capítulo 2, dizendo assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, aqui já está falando para pessoas que já se converteram em Cristo. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então quer dizer, o homem peca. Por mais santo que seja, ele está sujeito ao pecado. E aqui o versículo está dizendo que qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu, não o conheceu. Então esse versículo, na tradução original, é o seguinte: quem já nasceu em Cristo não tem o hábito do pecado. Não tem por natureza viver pecando dia após dia. Ele pode pecar? Pode. Mas sempre que a pessoa pecar, logo ele vai buscar o quê? O arrependimento. Isso é diferente de uma pessoa que tem o hábito de pecar, que tem prazer no pecado. Tem pessoas que divertem com o pecado. Essa é a diferença de uma pessoa que serve a Deus e de uma de que não serve. Uma pessoa, quando serve a Deus e peca, ele fica triste, ele fica deprimido, ele quer buscar o arrependimento, ele quer buscar o perdão, porque ele sabe que está errado. Agora, uma pessoa que não conhece a Deus, ele adultera, ele fornica, ele prostitui, ele usa drogas, ele faz tanta coisa e para ele aquilo tudo é normal. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Ele vive na prática do pecado. Agora, o Filho de Deus não faz isso. Ele não vive na prática do pecado. Não tem o hábito contínuo do pecado. Isso nós precisamos compreender. E o versículo de número 7, ele vai dizer assim, ó: filhinhos, ninguém vos engane. Não deixe ninguém vos enganar. Quem pratica a justiça é justo. E assim como ele é justo. Então, quem pratica a justiça pode ser realmente chamado de justo. Versículo de número 8, olha que versículo forte. É o apóstolo do amor que está falando. Então não fique bravo com o pastor Isaac. Viu? Você que está me ouvindo, veja, eu estou lendo a Bíblia, é a palavra de Deus. Diz assim, ó: quem comete pecado é do diabo. Meu Deus, o que está escrito aqui? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado, não é como às vezes a gente quer ver, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é igual. Não, senhor. O João está explicando que quem vive na prática do pecado, eu não quero nem usar essa expressão, eu quero apenas ler, não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus. O versículo 9 vai explicar o outro lado da moeda. Agora, quem é nascido de Deus não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que diferença. Quem já nasceu de novo, e o novo nascimento, o que é? É você ir para o ventre da mãe e nascer de novo? Não, Jesus explicou isso muito bem para Nicodemos. Inclusive dizer, olha, se você nascer da sua mãe novamente, você vai nascer carne. E a carne e o sangue não têm parte na herança celestial. Carne e sangue não herdam do reino de Deus. Agora, o nascimento é espiritual. O que é nascer de novo? É você passar a viver uma vida diferente. Eu vivia na prática do pecado. Agora a minha vida é outra. Eu não vou mais praticar aquilo que eu praticava. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu fornicava, não fornico mais. Se eu vivia mentindo, não minto mais. E assim sucessivamente. E para concluir, o versículo de número 10, não é? Vai explicar a diferença de um e do outro. Nisto, diz João, é o apóstolo do amor dizendo isso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Olha como o apóstolo do amor nos aperta aqui. Ele arrocha a tarraxa, de tal forma que a gente precisa parar para pensar isso. Eu, como filho de Deus, tenho que tentar purificar a mim mesmo, tenho que procurar obedecer a sua palavra, tenho que procurar viver como Cristo viveu. E aí sim, eu haverei de desfrutar dos privilégios do verdadeiro Filho de Deus.
Não seja apenas uma criatura, seja filho de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar essa grande dádiva de filhos. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, acabamos de ministrar uma palavra, de compartilhar com os ouvintes do programa Palavra de Fé sobre a diferença de ser uma criatura e de ser um filho de Deus, um filho do Senhor. Pai, eu mostrei que somente através de Jesus nós podemos alcançar esse privilégio. E eu quero pedir, Pai, que esse amigo, esse irmão que está orando comigo, possa receber essa graça, que nós possamos desfrutar de todas essas benesses que são próprias dos teus filhos, que o Senhor possa nos ajudar, como um pai que cuida dos seus filhos, cuide de nós, nos ajude, mas ao mesmo tempo, Senhor, nos dê graça através do teu Espírito para que sejamos obedientes ao Senhor nosso Pai, de modo que tenhamos condições de estar dentro da tua vontade, caminhando segundo o teu propósito. Papai, no nome do teu Filho Jesus, nosso irmão, que nos concedeu esse privilégio, eu quero pedir, Senhor, ajuda-nos a vivermos como filhos e não como criaturas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Estou agradecido a Deus pela oportunidade de tê-lo como nosso ouvinte, acima de tudo, amante das Escrituras Sagradas. Eu quero aproveitar o momento para desejar a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.